Tensões, como as eleições na Venezuela, tensões no Oriente Médio, como a guerra entre Israel e Hamas, que corre o risco de se espalhar pela região. O líder do Hezbollah declarou que o conflito entre o grupo libanês e Israel avançou para uma nova fase, depois do assassinato de um comandante e o chefe político do Hamas em Teherã, Ismail Haniyeh. A promessa é de vingança contra Israel e contra os Estados Unidos também, que é o principal aliado do país nesse momento. E agora há pouco, gente, a Defesa Civil de Gaza informou que 10 pessoas morreram num bombardeio israelense contra um complexo escolar. E diante de todo esse cenário, o que esperar daqui para frente? Para a gente saber o que esperar, a gente vai receber agora aqui no Fast News o especialista em economia e política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiecki. Professor, bem-vindo. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. O que a gente pode esperar? Vai haver esse espraiamento tão alardeado? Eu citei agora, antes de chamá-lo, esse assassinato, essa morte, como queira, de Haniyeh, que é o chefe, ou pelo menos era o chefe político do Hamas. Mas houve também ofensiva israelense contra a liderança do Hezbollah. Agora uma ameaça do Irã de retaliar essa morte de Haniyeh, porque ela aconteceu em território iraniano. O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, Lívia, eu acredito que tem uma diferença muito grande entre a retórica, que é o que os líderes vão falar, e do outro lado, qual vai ser a resposta realmente, se vai ser uma resposta um pouco mais comedida ou uma escalada real. Que Israel estava na mira, estava mirando os altos líderes terroristas, isso era óbvio. O Ismail Haniyeh o pessoal chama de líder político, mas não tem líder político, é uma organização terrorista que tem como objetivo destruir o outro país. Todos os membros da liderança do Hamas são alvos. O Ismail Haniyeh, ele comemorou os atentados de 7 de outubro, ele comemorou o atentado à Torre Gêmeas, felicitando a Al-Qaeda, ele glorifica a morte de palestinos. Recentemente ele falou que ele espera muito derramamento de sangue israelense e de crianças palestinas e que ele sauda a morte de crianças palestinas, porque isso é importante para a causa aí, da guerra do Hamas para a destruição de Israel. Então, que ele é um alvo legítimo, não tem dúvida. Imagina se no meio da Segunda Guerra Mundial conseguissem matar Adolf Hitler, e aí ia ter uma galera reclamando, puxa, mataram aqui o líder político dos nazistas e não o comandante militar, que absurdo. Não tem isso. O que vai acontecer agora, algum tipo de sinalização vai ter, mas a chance, eu acredito que é relativamente baixa de, nesse momento, ter uma guerra total. Não é do interesse do Irã. O Irã, como a gente sabe bem, ele está por trás de todos esses grupos terroristas, está por trás dos Houthis, do Hamas, da Al-Qaeda, do Hezbollah e da Jihad Islâmica. Ele recentemente lançou um ataque muito mais amplo a Israel. Esse ataque acabou não dando certo, foi frustrado, aí, poucos mísseis chegaram ao território israelense. É mais uma humilhação agora do Irã ter a morte de um aliado muito próximo, o líder número 1 do Hamas, no seu próprio território. Segré? Quero falar contigo e ouvir os teus comentários. Essa situação que a gente avalia agora, me parece que o âmbito internacional e a imprensa em geral, e me incluo, não está lembrando da origem, né? Do que provocou tudo isso. Aquele ataque do dia 7 de outubro, em que foi invadido o território israeli, com mais de 240 pessoas que foram sequestradas. Algumas delas continuam nessa situação, ninguém sabe como está. E claro, teve alguns exageros, abusos, não sei como catalogar, por parte de Israel, nessa tentativa de recuperar os sequestrados e mostrar de alguma forma que ninguém está seguro em nenhum território, quando tem essa morte do líder do Hamas. Mas como poderia imaginar uma saída em que temos um Estado que deve respeitar os protocolos internacionais, estou me referindo a Israel, claro, e do outro lado, organizações terroristas que não têm nenhum protocolo a ser respeitado, porque nem a ONU registra eles, em grande parte, como grupos terroristas. Como você observa essa situação daqui para frente em termos de tentar uma saída que não sei se poderia ser pacífica, mas que as organizações internacionais necessariamente têm que participar?
Boa tarde, Gustavo. Você fez uma excelente lembrança. Essa rodada atual de conflito, ela começou em 7 de outubro, quando o grupo Hamas cruzou a fronteira de Israel e havia um cessar-fogo antes disso, a situação estava calma. Israel se retirou da faixa de Gaza 20 anos antes, não tem nenhum israelense morando, ocupando, invadindo a faixa de Gaza, e o Hamas transformou a faixa de Gaza numa grande base terrorista cheia de túneis esses que são proibidos para os civis, porém são túneis que escondem os terroristas do Hamas. E eles atravessaram a fronteira em 7 de outubro, mataram 1.200 israelenses, sequestraram centenas de pessoas. Existem crianças hoje reféns nos porões de Gaza, e a estratégia do Hamas é muito simples. Eu vou matar as suas crianças e eu vou me esconder atrás das minhas crianças. Se eu matar as suas crianças, ponto para mim, estou feliz. E se você, tentando recuperar teus reféns, tentando lutar, se você matar alguma das nossas crianças, ponto para mim também. Certamente o Hamas fica muito feliz, não tenho dúvida disso. Existe uma comemoração do Hamas toda vez que há baixas civis palestinas, porque isso é pontos de mídia, pontos de vitória, criando uma situação impossível para Israel. Porque se o Israel ficar parado tomando míssil e tomando invasão todos os dias, ele acaba sendo destruído e nenhum país democrático do mundo ia aguentar isso. Se Israel tenta retaliar e neutralizar o grupo terrorista, não tem a menor dúvida, Gaza é muito densamente povoado, tem mais de 2 milhões de pessoas lá, vai acabar acertando algum civil e isso vai gerar pontos aí para o Hamas que está embaixo dos túneis. Portanto, é muito complicado. Agora, um passo antes, o que nós temos como a alma, a essência dessa guerra? Na minha visão, existe uma luta pelo coração do Oriente Médio e, claro, um projeto global de jihad. Então, qual é a visão que a gente quer para o Oriente Médio? Nós queremos um Oriente Médio no século XXI, moderno, com geração de emprego, se atualizando, como, por exemplo, estão preconizando países como Egito, Arábia Saudita e outros países moderados, ou a gente quer um Oriente Médio medieval, radical islâmico, onde as mulheres são escravas e propriedade dos homens, onde os gays são assassinados, onde a mulher é apedrejada se ela fizer sexo antes do casamento, ou seja, um grande califado islâmico em toda a região. Então, é uma luta pelo coração islâmico. Israel é como se fosse um espinho lá no pé dessa visão, porque é insuportável para os radicais ver que tem um país democrático, um país próspero, um país moderno, que não é islâmico. Então, Israel é simplesmente quem está mais perto do problema e é o primeiro a tomar as bombas, mas não tenho dúvida, eu acredito que nós estamos falando de um conflito muito mais amplo e tem como o cerne dele quem vai dominar o Oriente Médio e depois espalhar no lado, na visão dos radicais, espalhar essa visão radical para todo mundo. Esse fato especificamente que nós estamos enfatizando aqui, que foi essa morte de Haniyeh, mexeu com a política interna lá em Israel. A gente sabe que não houve uma confirmação por parte do governo israelense que essa morte de Haniyeh realmente tenha sido causada ou feita por Israel. Mas tudo indica que sim, né? Acho que a gente pode falar que sim. Como que isso mexeu com essa política interna? Como está a situação política de popularidade de Benjamin Netanyahu por lá? Certamente, essas duas operações, em um espaço de menos de 12 horas, nós tivemos a morte de 2 líderes importantes. Nós tivemos antes o Fuad Shukr, ele era o segundo do comando do Hezbollah, o grupo terrorista que está no Líbano e que segue as ordens do Irã. Alega-se que ele foi responsável pelo míssil que recentemente mandaram para o norte de Israel e matou 12 crianças no norte de Israel. Não acredito que foi um míssil que o Hezbollah mirou naquele lugar, até porque eram crianças drusas, é uma comunidade que não é de judeus, e existem drusos no Líbano também, então não é do interesse do Hezbollah melindrar a comunidade drusa, que eles também têm drusos lá. Porém, são cidadãos israelenses, Israel retaliou como se fosse a morte de qualquer cidadão de qualquer religião, e isso foi um ponto muito forte para o Netanyahu ter assassinado, ter conseguido matar esse líder. E logo depois, 12 horas depois, aí um recado mais forte ainda, na capital de Teherã, a capital do Irã, o maior inimigo de Israel, debaixo de todo o aparato de segurança, durante a posse do novo presidente do Irã, a gente vê o próprio Ismail Haniyeh, o líder máximo do Hamas, sendo assassinado, sendo que ele não morava lá, ele fica no Catar, então ele estava de passagem. Uma operação extremamente complexa, não está 100% confirmado que Israel está por trás disso, mas como você bem falou, é de se esperar
que seja uma operação, inclusive, com pessoas em campo lá no Irã. Então, é um recado muito forte para os inimigos de Israel. Olha, vocês não têm nenhum lugar seguro, nós podemos chegar aonde vocês estiverem, nós podemos bombardear o Iêmen, por exemplo, os Houthis, recentemente foi bombardeado as bases dos Houthis, o Líbano, Teherã, e é um recado de força, realmente. O primeiro-ministro de Israel, acredito que fica mais forte com essa operação, e ele vinha bastante desgastado, já tinha um certo consenso em Israel de que ele não deveria ser reeleito novamente, porque ele foi o grande responsável durante o atentado de 7 de outubro. Agora, Alexandre, eu tenho lido muito que Haniyeh era uma liderança muito importante nesse processo de negociação por um cessar-fogo. E que talvez esse seja agora um dos principais motivos para que esse cessar-fogo não avance. Queria te ouvir sobre isso. Olivia, esse é um tema bem polêmico, porque claro que o nosso coração humano, quando a gente odeia a guerra, a gente acha a guerra horrível, ela está nas nossas TVs atualmente, dentro da guerra, e a gente acredita que, poxa, o cessar-fogo sempre é positivo. Mas existe uma coisa pior do que guerra hoje. Pior do que guerra hoje é guerra infinita amanhã. Se o Hamas sai dessa guerra com o cessar-fogo no controle de Gaza, você está mandando o seguinte recado para todos os radicais do mundo inteiro. Olha, você pode invadir um país vizinho, você pode sequestrar crianças e no final você vai perder alguns civis, tal, que para eles está ótimo, esses civis viraram mártires, foram para o paraíso, para eles é pontos de vitória. Tá? O Hamas fica feliz, não tenho dúvida disso, o Hamas comemora cada criança palestina que é morta, tá? Eles ficam felizes. Se o Hamas continua no poder e tem um cessar-fogo, é um recado de força, de vitória do Hamas. E isso muda essa balança de poder que eu mencionei antes. Você tem simpatizantes do Hamas, você tem a Irmandade Muçulmana forte no Egito, você tem na Jordânia, você tem na Arábia Saudita. Então, imagina a narrativa que fica. Olha, pode atacar uma democracia, pode romper um cessar-fogo e você vai ficar de boa depois intacto no poder. Se isso acontecer, é o pior cenário, porque você vai ter com certeza absoluta guerra amanhã, né, digo daqui a X anos, e você pode ter uma derrubada dos regimes moderados nos demais países árabes da região. Eu acredito que a melhor solução é que um regime terrorista, a menos que ele renuncie ao terrorismo, a menos que o Hamas levante a mão e diga, olha, nós mudamos a nossa política, agora nós aceitamos a existência de Israel, agora nós queremos sim um país palestino, nós queremos a Palestina, assim como eu sou favorável à existência da Palestina, mas nós queremos lado a lado a Israel. Nós não queremos mais destruir Israel, matar todos os israelenses, expulsar todos os israelenses e matar quem sobrar. Não queremos mais isso. Quando eles falarem isso, que é a posição da autoridade palestina mais moderada, aí sim pode ter um cessar-fogo. Mas um cessar-fogo com terroristas que querem te matar não faz sentido nenhum. Segré? Alexandre, é muito interessante isso que você menciona, mas devemos lembrar que lá em 1947-48 a tentativa era ter dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E naquele momento as próprias autoridades palestinas não aceitaram isso. O Hamas não quer somente ter o Estado palestino, ele quer destruir Israel. Então é muito difícil compartilhar as duas vivências e mesmo que o Hamas afirme isso, eu tenho certeza que a maioria dos israelenses pensaria, será que eles estão falando sério? Será que eu posso ficar tranquilo perante essa afirmação? Porque isso já aconteceu no passado. Teve uma espécie de ninguém ataca ninguém, vamos conviver, mesmo que seja numa situação em lugar de guerra fria, de paz quente, digamos assim, dessa forma. Mas eu gostaria de te perguntar, há pouco tempo atrás nós observamos o vice-presidente brasileiro participar da assunção do presidente Irã. Isso, de alguma maneira, repercutiu em Israel como uma situação complexa para as relações internacionais do Brasil nessa região? Gustavo, eu acredito que a diplomacia brasileira, ela tradicionalmente é muito respeitada como uma diplomacia equilibrada, uma diplomacia de fazer a ponte, diplomacia de valorizar os regimes democráticos. E essa aparição do nosso vice-presidente afundou a nossa diplomacia para um dos níveis mais baixos de ridicularizado e de desprezo, porque nós estamos fazendo uma opção ideológica. Ver o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, sentado do lado do líder dos terroristas do Iêmen, os Houthis, do lado dele, o líder da Jihad Islâmica, do lado dele o líder do Hezbollah, e do lado o Ismail Haniyeh, que foi morto, líder do Hamas.
Ou seja, o presidente na linha de frente, do lado de 4 líderes terroristas, aceitos por toda a comunidade internacional como terroristas, escutando ao fundo o parlamento iraniano, recebendo o novo presidente, gritando as seguintes palavras: morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Imagina se no Brasil um presidente toma posse e o parlamento nosso recebe gritando morte à Argentina, destruição da Argentina. Que absurdo. E nós lá do lado. Então, ou houve o maior fracasso de inteligência por parte do Itamaraty, ou seja, a maior gafe, eles não tinham ideia, não sabiam, a função deles perguntar como é que vai ser o evento, onde ele vai sentar, do lado de quem. Vamos lembrar que o presidente Lula, em 2009, ele foi convidado a um evento e descobriu no meio do evento que ele ia sentar do lado do al-Bashir, que era o presidente do Sudão, condenado por crimes de guerra. E ele deu um jeito lá de escapar, comer uma saladinha e fugiu da cena para não ficar do lado do Bashir. Então ele teve uma posição muito mais moderada naquela época e hoje, infelizmente, para a desgraça da nossa diplomacia, nós estamos aqui lado a lado, de braços dados com terroristas, escutando a palavra morte aos Estados Unidos. Como fica o Brasil nesse sentido? É uma vergonha. E só um ponto, você mencionou de 47, realmente, na época da criação de Israel, ele foi fruto da partilha da terra. Então, teve uma votação na ONU, o Brasil presidiu essa sessão, o Brasil foi como se fosse a parteira aí do Estado de Israel, e a ONU decidiu dividir a terra, criar o Estado de Israel e o país para os palestinos. Israel, como você bem disse, aceitou, e o lado palestino recusou. O líder palestino na época, Amin Hussein, se não me engano, ele passou a Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Ele era amigo de Hitler, ele era responsável por levar material nazista para o mundo árabe, e nessa decisão os palestinos recusaram. Então, essa é a essência do conflito. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra na época, já tinha saído Churchill, era um cara chamado Bevin, Ernest Bevin, primeiro-ministro da Inglaterra, que não era simpático a Israel na época. Ele estudou a questão e ele falou assim: o problema do Oriente Médio é que os judeus querem, acima de tudo, número 1, os judeus querem criar o seu país e os árabes querem, acima de tudo, impedir os judeus de criar o seu país. Então, para o lado árabe, sempre foi esse problema, a rejeição à existência do outro lado. Nós aceitamos qualquer coisa menos a existência do outro, a rejeição. Então, Israel nunca foi totalmente aceito lá. E essa é uma essência que continua até hoje. Bom, nós conversamos com uma especialista em economia e política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém, Alexandre Ostrowiec. Alexandre, muito obrigada, viu, pelas informações, pelas explicações. Um ótimo sábado para você e até a próxima. Obrigado, Lívia. Bom sábado. Obrigada.